Olá, aluno. Eu, professor Linhares, dou continuidade à disciplina Administração da Produção e Operações e agora vou tratar com vocês sobre a segunda unidade do programa. Nós vamos falar dos projetos, dos tipos de projetos que estão envolvidos dentro da gestão da produção. Como você bem sabe, um produto, por exemplo, um apontador como esse, só tomou forma porque alguém anteriormente pensou em quais materiais, em quais formatos, em quais componentes eletrônicos deveriam estar aqui dentro para que eu pudesse interagir com este quadro. É um projeto do produto. E depois pensou que projetos de processos deveriam ser alavancados, preparados para colocar uma unidade produtiva em operação, conseguir a constituição desse produto, vender esse produto, distribuir esse produto no mercado e fazer esse produto chegar nas nossas mãos. Então, dentro da nossa unidade 2, projetos, vamos falar sobre o projeto dentro da administração da produção, sobre projeto de produtos e projeto de serviços, projeto de processo produtivo, projeto da rede de operações produtivas e gestão da capacidade produtiva ao longo do prazo. Lembrando que quando nós falarmos em projeto da rede de operações, nós vamos falar de todos os colaboradores que fazem o transporte dos materiais envolvidos dentro de uma atividade de produção, seja ela entrando pelo fornecimento, seja o produto saindo pela distribuição. Então, voltando à nossa tela, dentro da importância do projeto na administração da produção, não há produto sem processo de fabricação e não há processo de produção que não vá gerar produtos ou serviços. Eu coloco a imagem aqui de uma linha de produção da Volkswagen. Tá? Veja aqui, cadê o trabalhador? Se você prestar atenção, é só o robô que está tocando essa linha de produção. É tecnologia, né? É informatização, é vanguarda na capacidade produtiva. Porque para se constituir todo esse aparato, muita gente teve que trabalhar em termos de projeto dentro da administração da produção. Então, a importância do projeto dentro da administração da produção é que ele vai orientar a gestão da capacidade produtiva. E por que estabelecer os objetivos de desempenho? Porque, estabelecidos esses objetivos, você vai poder eliminar pontos falhos dentro dos aspectos do produto, do processo ou do serviço. Quando você trabalha os objetivos de qualidade, os pontos falhos são percebidos, são corrigidos mais facilmente. Quando você trabalha rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, outras falhas dentro dessa característica do processo vão ser percebidas e com isso o seu processo vai ser corrigido, tornando-o mais eficiente. Com isso, tá? Dentro do projeto de produtos e de serviços, eu volto a falar, tudo que se cria vai ter que obedecer uma sequência lógica dentro do marketing. As etapas de um projeto de produtos e serviços, elas vão ser perpassadas passo a passo até a criação do protótipo do produto final. Lembre-se, nessa tela você vai desde a geração do conceito à prototipação, obedecendo pontos importantes da triagem, do projeto preliminar, da avaliação e dos processos se foram levados em consideração aos conceitos do produto. Ciclo de interpretação do GAP é o que mostra esse diagrama aqui dentro do processo produtivo, dentro do projeto do processo produtivo. Por quê? Ao você projetar, produzir, entregar para o cliente, através dos feedbacks, das expectativas, das medições de expectativas, o marketing vai poder interpretar e vai poder reorientar o projeto. Com isso, os pontos falhos inicialmente serão corrigidos, a qualidade pode ser ressaltada, a velocidade, a flexibilidade em termos de capacidade produtiva, e com isso a satisfação do seu cliente, principalmente isso, vai ser mais atingida com mais velocidade. Bom,
todo o setor produtivo, ou uma economia como um todo, ela tem um fluxo de bens e de informações. Enquanto você tem o lado dos fornecedores entregando materiais para os produtores, tem os produtores entregando seus produtos para os clientes. E a volta é a informação do feedback, é o grau de satisfação que o seu cliente tem. Se ele estiver insatisfeito, muita reclamação. Se ele estiver satisfeito, muito sorriso e o aumento do consumo. Então, fluxo de bens no sentido da linha preta, como mostra o nosso slide. Fluxo de informações no sentido da linha vermelha. Cada ponto, independente se é o consumidor final, se é o fabricante, se é o primeiro fornecedor de matéria-prima, cada ponto vai ter a sua responsabilidade nesse sistema de fluxo de bens e informações. Então, dentro desses fatores todos, nós temos que ver que as decisões que podem ser impactadas dentro do projeto da rede de operações é que, de alguma maneira, você vai ter que trabalhar com colaboradores. Colaboradores esses agora que vão estar encarregados de fazer o seu produto chegar, ou encarregados de fazer a matéria-prima que você utiliza chegar na sua unidade de fabricação. Fatores do lado do fornecimento, fatores do lado da demanda, são importantes para que tenha esse controle da qualidade do projeto de rede. Aqui no centro, a operação produtiva, que, por um lado, busca controlar ou minimizar custos de mão de obra, de capital, de energia, de transporte e os fatores que a gente chama socioeconômicos, são os fatores da comunidade. O outro lado aqui busca maximizar as habilidades, a adequação, a imagem e a conveniência para os clientes. Para quê? Que esse lado daqui, preste atenção, possa ser melhor satisfeito. E este lado daqui possa fornecer o que aqui necessita com um menor custo, com um custo mais baixo. Com isso, você, controlando custos, controlando a satisfação na sua demanda, você pode decidir se você produz ou se você manda alguém fazer para você. Chama-se terceirizar. Se você precisa tomar decisões em aumentar a sua capacidade produtiva, o tamanho da sua empresa, isso aí é em função desses relacionamentos entre fornecedores e clientes, que vai impactar onde? Na produção, no eixo de fabricação, de processamento. E qual a taxa de crescimento que a sua empresa pode apresentar? Isso vai depender do mercado, do grau de satisfação do seu cliente, do grau de fornecimento ou de comprometimento que o seu fornecedor terá com você. Então, passando agora para a gestão da capacidade produtiva, nós temos que conciliar fornecimento, o lado esquerdo da capacidade produtiva, com demanda, com o mercado. Pensem, é o lado mais importante. Se não existir consumidor comprando, não vai existir fornecedor entregando materiais. Então você tem que conciliar esses dois. Você tem que saber qual é a sua capacidade produtiva, quais são os seus limites, quais são suas habilidades com relação à fabricação e atendimento do seu cliente. Você precisa ter bem controlado os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Recursos, matérias-primas, insumos, materiais, equipamentos, mão de obra, capital. Tudo isso faz parte dos seus materiais que são fornecidos para você. Então, voltando à nossa transparência, tá? O maquinário, por exemplo, é um fator de produção. Ele é o responsável pela transformação. E o maquinário, assim como a mão de obra, assim como o fornecimento de materiais, terão limites. Um fornecedor não entrega para você toda a quantidade que você deseja, porque ele tem que atender outros. O maquinário não vai produzir na velocidade que você bem entende. O maquinário tem um limite, uma limitação. Assim como todo e qualquer colaborador não vai poder produzir
todas as horas do dia, porque ele tem que descansar. Então, tudo isso existem limites e capacidade. Para saber a dependência que essa capacidade tem, eu mostro aqui para vocês que essa capacidade, ela depende das instalações e do arranjo físico. Um tamanho, por exemplo, o porte de um galpão de uma fábrica, né, vai determinar que tipo de arranjo físico você vai colocar lá dentro. A composição dos produtos e do serviço vai dizer que diversidade você vai ter na capacidade. Pense você tem uma capacidade de produzir shampoo, de repente resolve produzir ácido nítrico. Muda todo o seu sistema de produção. A capacidade também tem dependência do processo. Quanto menor for a instalação, maior vai ser o seu custo unitário. Na medida que você cresce o tamanho da instalação, você cresce o seu volume de produção, que vai fazer com que você produza mais, e cada unidade a mais produzida é capaz de diluir esses custos, reduzir esses custos unitários. Os fatores humanos são um outro fator da dependência da capacidade. Por quê? Os colaboradores precisam de treinamento, de experiência, de motivação, de hora extra, de aumento do quadro para poder render. E nem sempre você consegue gerenciar isso perfeitamente. Fatores operacionais, como equipamentos lentos, capacidade, qualidade dos insumos, necessidade de inspeção, são outros fatores críticos que vão poder alterar, né, o nível da capacidade que você está colocando em prática. E por último, fatores externos, como a chatice do cliente, o padrão da qualidade do cliente e a legislação. Assim, dessa maneira, você vai poder trabalhar os tipos de capacidade. Quando você conhece qual a dependência de cada um deles, né, você vai poder escolher perfeitamente a capacidade que vai utilizar. Com relação aos tipos de capacidade, nós temos 3 tipos, e eu queria mostrar para vocês. Tem a capacidade de projeto, que é aquele ponto que você gostaria que a sua produção desenvolvesse para atingir a sua meta ideal de mercado. A capacidade efetiva, que é aquilo que, em função do que você projetou, quantidade de maquinários, número de funcionários, número de turnos, você realmente pode produzir. E a disponível, descontando todas as perdas, falta de funcionário, falta de energia elétrica, quebra na qualidade do insumo, você tem que voltar a reduzir a capacidade de produção. Então, é aquela quantidade disponível da capacidade produtiva. Então, as etapas do planejamento da capacidade levam em consideração os cálculos das necessidades de equipamento e de mão de obra. Você tem que ver que a sua planta baixa e o seu layout, o seu arranjo físico que você escolheu, é capaz de comportar o número X de máquinas, que consequentemente é capaz de comportar o número fixo de funcionários. Você não pode sair contratando, a Deus dará, um número de funcionários que você quer. Porque você tem despesas, vai ter custos. Políticas da capacidade, você pode ter uma produção que acompanhe, que seja constante ao longo do tempo, independente do que o seu mercado consome de você. Se o seu mercado consumir a menos do que você está produzindo, essa política constante vai gerar estoques. Você pode fazer um acompanhamento da produção, ou seja, se a produção variar, subir ou cair, você varia a sua produção subindo ou caindo. E a gestão da demanda. No momento você tem demanda, no semestre seguinte não tem, você, de certa maneira, vai ter que criar uma campanha de marketing para gerar demanda, fazer a sua venda subir pela sua campanha promocional. Então, com isso, você vai poder controlar a capacidade. Então, encerrando o tópico da gestão da capacidade, o controle da capacidade, ele vai se tornar importante para você, porque você não vai sobrecarregar, não vai subutilizar toda a utilidade dos seus fatores de produção. Bem, alunos,
Eu espero que você tenha acompanhado essa unidade com bastante atenção. Novamente, eu indico, se você tiver alguma dúvida, que você procure os tutores para para dar qualquer esclarecimento que você precise. E tem o nosso guia e tem também a literatura que está disponível na base virtual da Cengage. Até logo, até a próxima unidade. Alô, alunos, eu sou o professor Linhares. Estamos com você agora na unidade 3 da disciplina de Administração da Produção e Operações. Na primeira unidade, nós trabalhamos os conceitos, a importância da administração da produção. Na unidade 2, nós podemos trabalhar os conceitos relacionados aos projetos, seja ele de produto, de processo ou de serviço, que importância cada um tem dentro da administração da produção. E agora nós vamos trabalhar os conceitos relacionados a arranjo físico e layout. Como que você vai arrumar a sua fábrica, disponibilizar os equipamentos, a tecnologia, a mão de obra, para que a sua produção possa funcionar mais eficientemente e gere o melhor e maior lucro possível. Dentro da unidade, nós vamos trabalhar a caracterização dos arranjos físicos, os tipos de layouts produtivos, os projetos detalhados do arranjo físico, suas tecnologias de processo e a parte que vem da organização do trabalho e seus projetos. Então, arranjo físico produtivo para nós, passa por uma pergunta. Eu tenho que escolher um arranjo por quê? Eu peço para você lembrar o seguinte: pense que você tem a sua sala de estar totalmente bagunçada. Você vai andar no escuro, vai tropeçar em um bocado de coisa. Se não tiver organizado, arranjado, você até no escuro, você consegue trilhar o caminho sem ter que dar um tropeção na mesinha de centro. Então, você tem que fazer o arranjo das suas máquinas e equipamentos para que a sua produção possa fluir melhor, sem atrapalhar, sem acumular dentro da linha da fábrica. Então, o arranjo físico é uma atividade difícil e de longa duração. Então, por que escolher o arranjo físico? Por esse detalhe. A atividade de produzir é difícil, é duradoura, ela é longa e tem dimensões físicas que os recursos de transformação às vezes não conseguem acompanhar. Com isso, o arranjo físico de um processo é caro, consome tempo e impõe paradas na produção, e os arranjos físicos errados vão levar a fluxos mais longos ou confusos, vão levar a estoques de materiais em processo, a filas de esperas e clientes insatisfeitos. Além do que, quando você tem uma unidade fabril montada errada, não é da noite para o dia que você vai consertar. Vai levar pelo menos 6 meses ou 1 ano para você fazer essa correção de rumo. Porque se você precisar de equipamentos importados, por exemplo, a burocracia vai fazer com que esses equipamentos levem muito tempo para entrar na empresa. Tipos de layouts produtivos. Nós temos o arranjo físico posicional. Lembre de um edifício, por exemplo, Todos os maquinários, todos os equipamentos, todos os materiais e toda a mão de obra está em torno do edifício. Ele sobe em função da utilização desses equipamentos. A mesma coisa, um navio dentro do estaleiro. Todos os maquinários vão para um único ponto construir esse navio. Então, ele é conhecido também como arranjo físico de posição fixa. Temos o arranjo físico por processo, que é mais comumente chamado de linha de produção. Temos o arranjo físico por processo, que é conhecido como oficina, onde o produto, ao ser processado, ao ser transformado, passa por unidades que não necessariamente todos os produtos tenham que passar. Lembre-se do banquinho? Então você tem que serrar, você tem que furar, tem que lixar, colar, aparafusar e pintar. Então, ele vai percorrer
essas unidades de produção até sair aqui na expedição pronto. O próximo arranjo é o arranjo físico por produto, que é conhecido como a linha de produção. Se você já viu o filme da Coca-Cola, por exemplo, aquela linha de produção da Coca-Cola é um arranjo físico por produto. Você tem a linha de produção da garrafa de vidro, da garrafa PET e da lata. Então, o produto, ele passa pelos maquinários até sair pronto na outra extremidade. E por último, o arranjo físico celular. Se você tem uma linha de produção de certa maneira pequena, mas que tem alta produtividade, você reduz esse tamanho da linha de produção em várias células, você tem uma capacidade maior de produzir. Então, por que fazer um detalhamento do projeto? Do projeto de arranjo físico? Porque temos que avaliar o impacto de um determinado fator do projeto nos principais arranjos físicos. Em quais pontos esse fator vai influenciar o projeto? O ponto da localização. Todo e qualquer projeto deve levar em consideração a sua localização e estabelecer seus custos de produção, estabelecer a sua velocidade de entrega em função do tipo de arranjo físico que foi feito naquela localidade. A localização, então, ele vai influenciar no funcionamento da unidade existente? Sim, vai influenciar e você tem que tomar decisões sobre isso. Que decisões? Eu posso expandir a minha unidade hoje? Não sei. Você tem que ver se essa expansão vai atender o que a sua demanda está querendo a mais que você já produz. Você pode construir uma nova unidade ao lado existente? Se você tiver capital, se você tiver maquinário para fazer uma cópia da sua unidade, com certeza a sua capacidade produtiva dobrará. E, por último, quando devo fechar uma unidade e abrir em um outro local? Isso aí vai depender do grau de insatisfação que o seu cliente está tendo com o seu produto. E essa insatisfação é em virtude de quê? Em virtude de diversos fatores, como qualidade do produto, como velocidade de entrega, como confiabilidade. Estão ligadas, então, àqueles objetivos de desempenho falados na unidade 2. Então, a localização influencia ou é influenciada pelo valor que o cliente dá? O valor que o cliente dá é uma coisa importante. Por quê? Ele é que vai determinar o ciclo de vida do produto. Se o produto vai declinar ou se o produto vai se manter no consumo durante muito tempo. É o valor que o cliente dá ao seu produto que vai fazer com que você trace um novo comportamento com relação ao seu produto ou serviço e possa dizer que seu bem é de conveniência, de comparação ou de consumo especial. Se é de conveniência, tanto faz, o produto tem que estar disponível na mão do cliente. Se é de comparação, ele pode até esperar um pouco mais, mas se ele é de consumo especial, ele vai esperar o tempo que for necessário para esse produto chegar na mão dele. Em função, então, desse valor, o seu projeto se mantém ou se muda para um novo local, tá? Dentro dessa capacidade. Fatores determinantes da localização. Aí você vai encontrar, conforme o nosso guia mostra, e a literatura também, fatores qualitativos, fatores quantitativos. Os quantitativos vão dizer respeito aos volumes dos recursos, tipo disponibilidade de transporte de matéria-prima, energia e combustível disponível, água e esgoto, transportes em geral, facilidades governamentais, como isenção de impostos ou redução das tarifas. A parte qualitativa, melhor dizendo, diz respeito à qualidade dos recursos. Se você tem mão de obra treinada na região, se você tem perspectivas locais de mercado para crescimento do seu consumo, se você trabalha corretamente a alternativa de transporte local, tornando-a mais eficiente ou não, se os acidentes, fatores geográficos e climas vão influenciar ou não no seu sistema de produção e de transporte, e se a comunicação existente vai ajudar no seu processo. Depois,
Dentro dos fatores determinantes da localização, voltando ao quadro, nós temos os socioecológicos, necessidade de criação de núcleos, né, de cooperativas, de creches, o processo de fabricação das necessidades de energia. Você pode, numa determinada região, ter uma disponibilidade de vias hídricas e, de repente, criar uma pequena unidade hidroelétrica. Microfatores determinantes também vai ser ruído de trânsito, efluentes, aeroportos, portos, rodovias, tudo isso vai determinar. E os fatores de seleção regional das matérias-primas, dos produtos acabados, da qualidade da mão de obra, também vão afetar a sua localização quando você estiver trabalhando o lado do processo de produção. E agora, falamos um pouco sobre o processo, a tecnologia envolvida no processo. E o que é tecnologia, então? Tecnologia é o conjunto de conhecimentos, tá, e princípios científicos que se aplicam a um determinado ramo de atividade. Por exemplo, a tecnologia mecânica. Temos o ponto em fazer o seguinte questionamento. Por que a máquina a vapor do século XVIII se constituiu uma inovação tecnológica? Você é capaz de responder esse ponto? Naquela época, na Revolução Industrial, o ofício do artesão era todo ele feito no próprio esforço do trabalhador. A máquina veio para diminuir o esforço, porque permitiu mecanizar o sistema produtivo, aumentando a escala de produção e a agilização dos meios de transporte da produção, com ferrovias e navegação. Esse é um dos exemplos. Dentro da tecnologia de processo de produção, nós temos que ver que a tecnologia no âmbito organizacional, ela veio para possibilitar o crescimento das atividades organizacionais da empresa. Com isso, ela vai provocar um melhor relacionamento dos diversos setores com a empresa. Nesse quadro nosso, nós podemos mostrar onde que os programas que utilizam de tecnologia podem se relacionar dentro de uma estrutura organizacional. Você tem gestão de pessoas, gestão de processos, gestão organizacional, movimento de equipamento, sincronismo, criatividade, estrutura, tudo isso sendo controlado hoje por sistemas, por programas, né, tipo SAP, ERP, entre outros, que vão agilizar o seu processo de gestão. Então, caro aluno, quando você observar que a tecnologia envolvida no seu trabalho está querendo tomar conta do seu processo produtivo, evolua com ela. Tá? E, por último, o projeto e organização do trabalho, dentro das fases de projeto da unidade 3, vai trabalhar um pouquinho o lado humanístico da coisa. Como que a comunidade de colaboradores foi pensada, foi gerenciada para poder tirar daí muitos dos recursos e muitos dos altos lucros que as organizações têm. Acontece que quando existe a preocupação com o controle da capacidade produtiva, procuramos acompanhar o ritmo da produção dos fatores importantes da mão de obra, dos relacionamentos com as máquinas e equipamentos. Você tem a realização do trabalho, as suas preocupações de planejamento, execução e controle. Quando você pensa isso de uma maneira geral, você tem planejamento e controle sendo visto como um elemento de primeira dimensão, porque você pensa e, por outro lado aqui, vai fazer a correção. Mas quando você tem que executar, colocar a mão da massa, você passa para uma segunda dimensão que vai controlando passo a passo essa execução da fase do seu planejamento. Com isso, se você vai trabalhar confiança sobre a contribuição dos funcionários, você vai sair da especialização à semi-autonomia, dando expansão ao trabalhador.
confiando na capacidade dele, dando poder ao seu colaborador, dando expansão da importância dada ao seu colega de trabalho. Então, Maslow já falava sobre as necessidades humanas. O trabalhador dentro de uma organização, ele está ali dentro, primeiro, por causa do salário. Segundo, para poder, com esse salário, satisfazer suas necessidades, sejam elas fisiológicas, de segurança, sociais, e na medida que ele cresce dentro da hierarquia da empresa, até satisfazer suas necessidades de autorrealização. Então, isso é o que vai motivar os funcionários a desenvolver com qualidade, com compromisso e responsabilidade suas atividades dentro da organização. E quando você pensa em estudar a organização do trabalho, você começa a ter um ferramental que vai ajudar a acompanhar, a controlar e a melhorar a qualidade desse trabalho. Que ferramentas são essas? São ferramentas na forma de diagrama, de formulários, de questionários, que agora nós mostramos como construção de um diagrama de fluxo. Esse fluxo de informações, fluxo de materiais, que de certa maneira pode estar sendo carregado por funcionários que não têm a capacidade física de transportar os mesmos. Um outro ponto são as cartas de processo, que vai fazer uma descrição passo a passo de cada atividade, né? Atividade essa constituída de várias etapas, de várias ações. Temos também a carta de atividade, que aí é uma visão mais geral do que a carta de processo, né? E a carta de operação, que aí você, como nós falamos na primeira unidade, você tem a ação, você tem a atividade, você tem o processo e você tem a operação. Então, a carta de operação vai falar de todas as atividades. Bom, prezado aluno, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, que qualquer dúvida vocês podem procurar os nossos tutores para esclarecimentos, podem fazer uso dos nossos guias que estão à sua disposição e dos livros que vocês podem encontrar na base virtual do Ceguês. Até a próxima unidade. Olá, aluno. Estamos iniciando a nossa quarta e última unidade da disciplina de Administração da Produção e Operações. Me chamo professor Linhares e vou trabalhar nessa unidade com vocês dois conceitos fundamentais. O conceito de projeto ergonômico, tá? Relacionado diretamente aos funcionários, e o conceito de planejamento da capacidade ou do planejamento do controle da produção. Bom, na nossa unidade, começamos falando do projeto ergonômico, depois falaremos sobre a natureza do planejamento e controle da produção, a natureza do PCP, o PCP da capacidade produtiva, as principais políticas de controle da capacidade e o planejamento e controle dos estoques, coisa importante dentro da organização, pois é ali que está investido grande parte do capital da empresa. Dentro dessa unidade, projeto ergonômico é derivado de duas palavras gregas que resumem regras do trabalho humano. Da palavra ergon, trabalho, e da palavra nomos, regras. Então, com isso, tudo que agora nós passarmos a ter que impor regras ao colaborador, primeiro é visando o seu posicionamento, a sua colocação, o seu conforto e a sua segurança, né? Duas instituições importantes hoje, dentro da gestão do trabalho, da organização do trabalho, que é a ABERGO, Associação Brasileira de Ergonometria, e a Organização Internacional do Trabalho, trazem para nós dois conceitos importantes sobre o pensamento humano ao longo do tempo. O que é? A ABERGO fala que é o estudo
Ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Então, para que o trabalhador possa produzir com responsabilidade e com eficiência, ele tem que ser entendido como que o ambiente vai atuar sobre ele. Calor, posição, luz, ruído, né? Isso pode alterar a capacidade produtiva do seu colaborador. E a OIT traz a definição de ergonomia como um conjunto de ciências e tecnologias que procuram um ajuste confortável e produtivo entre o ser humano e o seu trabalho. Vocês conseguem entender qual a diferença entre esses dois conceitos? Um da Associação Brasileira e outro da organização? O primeiro traz um pensamento, a preocupação humanística, e o segundo traz a preocupação econômica, o lucro. Quais são os riscos que a ergonomia aponta para o trabalhador? Nós temos o trabalho físico pesado, posturas incorretas, treinamentos inadequados, trabalhos em diversos turnos, monotonia, repetitividade, ritmo excessivo, pressão explícita e metas estabelecidas sem a opinião dos funcionários. Então, o relacionamento ou a troca de ideias entre gestão e trabalhador passa a ser contemplada quando nós buscamos trabalhar o esforço ou entender o esforço que o trabalhador tem que passar para executar a sua jornada laboral. Este rapazinho aqui, Frederick Taylor, foi um dos primeiros cientistas da época moderna a se preocupar com a produtividade. Mas ele, como a Organização Internacional do Trabalho, está se preocupando, na verdade, com a lucratividade, né? Com a sua teoria da administração científica, ele começa a fazer a seleção do melhor trabalhador, aquele mais forte, aquele mais rápido, aquele mais eficiente, para não dar prejuízo nem perda e dar lucratividade para a empresa. Tem um tempo padrão, que é aquele tempo onde você faz o produto no tempo mais curto possível, sem prejuízo para o produto. E o plano de incentivo salarial, que é uma maneira de você incentivar aquele trabalhador a fazer mais. Então, esses 3 pontos aí são mostrados pela teoria geral como incentivadores à alta capacidade e controladores da ergonomia. Quais são as abordagens? Nós temos a abordagem quanto à abrangência, quanto à contribuição e quanto à sua interdisciplinariedade. Na abordagem da abrangência, nós temos a microergonômica, a abordagem microergonômica, que vai avaliar o trabalhador em função do seu posto de trabalho, enquanto que a macroergonômica vai avaliar os sistemas de produção, ou seja, todos os postos de trabalho considerados coletivamente. Quanto à sua contribuição, nós temos a concepção, temos a conscientização, o arranjo físico. Quanto às abordagens no projeto ergonômico, nós podemos citar 3 pontos. Quanto à abrangência, microergonômica e macroergonômica. A microergonômica, quando avalia-se o posto de trabalho, e a macroergonômica, quando se avaliam todos os postos de trabalho. Quanto à sua contribuição, que vai da concepção ao treinamento, passando pela conscientização e arranjo físico. E quanto à sua interdisciplinariedade, que vai mostrar com quais ciências a ergonomia está lidando. Então você pode ver aí a psicologia, a sociologia, a fonoaudiologia, o estudo dos movimentos, tudo ligado à análise do comportamento do colaborador com relação à ergonomia. As normatizações que vão controlar o projeto ergonômico basicamente trabalham em cima de 3 normas regulamentadoras, a NR 17, a 11 e a 15. A 17 trata especificamente dos parâmetros que
permitam a adaptação das condições de trabalho. A NR11 trata dos movimentos de carga através dos equipamentos e a NR15 das atividades e operações insalubres, né, que é aquelas atividades que põem em risco o trabalhador. Próximo ponto, a natureza do planejamento e controle da produção vai trazer a sua definição como um departamento. Ele dá apoio à produção, ele é responsável pela coordenação e aplicação dos recursos produtivos, que vai fazer, na sua melhor forma possível, que os planos estabelecidos sejam cumpridos, que as lucratividades sejam mantidas e que as produtividades sejam cada vez mais melhoradas. Então, a missão número 1 do PCP é produtividade. Economicamente falando, quanto maior a produtividade, menor é o custo. Para isso, nós temos basicamente 3 tipos de planejamento. O planejamento estratégico da produção, o planejamento MESH da produção e o planejamento ou programação da produção. Você, no planejamento estratégico, logicamente está dando o cunho estratégico, vai determinar qual a maneira ou qual a melhor maneira de se produzir aquele bem com eficiência e altas taxas de lucratividade. O planejamento MESH de produção, quais materiais, quais equipamentos, quanto de mão de obra utilizar. E a programação da produção, o sequenciamento das atividades produtivas. Quem vem primeiro, quem vai produzir melhor a maior quantidade. Então, você vê essas funções de produção em 3 níveis. O nível estratégico, tático e o operacional. No lado operacional, no lado do chão de fábrica, você tem o controle das ordens de compra, das ordens de fabricação e das ordens de montagem. Isso faz com que você crie a dinâmica no chão da fábrica. Outro ponto do planejamento e controle são os fluxos das informações. O pessoal do PCP vai estar interagindo tanto com os tipos de planejamento e programação, como com os setores envolvidos dentro da empresa, que nós chamamos de departamentos. O pessoal de engenharia, o pessoal de marketing, finanças, RH, manutenção, compras e engenharia de produtos. Basicamente a função deles, que é pensar em quais materiais, em quais desenhos em termos de arranjo físico, adotar dentro da produção, procurando aí adaptar a melhor maneira possível aos máximos resultados dos planejamentos. No PCP, nós normalmente fazemos a classificação pelo grau de padronização, o tipo de operações e a natureza do produto. Como classificação, nós podemos dizer que nós produzimos bens padronizados e bens sob encomenda. O sob encomenda, nós temos a ideia do personalizado. É aquele que você produz para uma determinada finalidade, um determinado tipo de consumidor. Coca-Cola é um produto padronizado. Independente do gosto dos consumidores, Coca-Cola vai ser Coca-Cola no Brasil ou no mundo. Em termos de tipo de operação, você tem a operação de fluxo contínuo e a operação de fluxo discreto. Fluxo contínuo, linha de produção. Fluxo discretos, nós temos a produção em massa, a produção em lote e a produção por projeto. Um exemplo de construção de um navio é a produção por projeto. Um exemplo de produção discreta em lote é uma fábrica de biscoito. Ele vai construir uma batelada, uma quantidade de biscoito por vez e depois repete a mesma receita na produção. E o repetitivo em massa pode-se também ser uma fábrica que produz detergente, por exemplo. Detergente de diversas cores e aromas. Então, se vai trocar apenas o aroma, a cor do produto, troca só a embalagem. Mas o ritmo de produção continua sendo em massa. E depois a natureza do produto. Se ele é um manufaturador, uma fábrica, ou se é um prestador de serviço.
Tudo isso gera um controle que é possível arranjar um acompanhamento com PCP. Então, nós temos a capacidade produtiva sendo sensível à localização, como falamos anteriormente. Os fatores que influenciam a capacidade são fatores dominantes e fatores secundários. Os fatores dominantes têm a origem nas propriedades nas prioridades competitivas, melhor dizendo, tipo custo, qualidade, tempo e flexibilidade. Se você prestar atenção aqui, os bons e velhos objetivos de desempenho, né? E eles têm forte impacto sobre as vendas do material, porque vão impactar em custo, vão impactar em qualidade. E quando é custo e qualidade, a primeira coisa que vai mexer é com a satisfação do cliente. E os fatores secundários, importantes também, mas podem ser amenizados ou até ignorados a um segundo plano, em função da prioridade dos dominantes. Então, os fatores dominantes na manufatura: ambiente de trabalho favorável, proximidade dos mercados, qualidade de vida, proximidade de fornecedores, das instalações da matriz e dos serviços de utilidade públicas, impostos e custo dos imóveis. Esses fatores aí é que vão controlar boa parte dos níveis de decisão do PCP como política de controle da capacidade de produção. E se eu falei anteriormente com relação a produto, no serviço você tem a proximidade dos clientes, o custo dos transportes, a proximidade dos mercados, localização dos concorrentes e fatores específicos do local, tipo trafegabilidade, acesso do consumidor aos locais de mercado, entre outros. Então, dentro do PCP, falando da capacidade produtiva, né, a sensibilidade em escala de tempo, ele demanda problemas de demanda local e problemas com a qualidade do produto. Isso aí deve ser bem observado dentro do guia de vocês, que ali vem especificando detalhadamente quais serão essas políticas de preço e quais serão esses equipamentos utilizados aí nessas unidades. Políticas de economia de escala, dentro das políticas de controle, elas vão acontecer quando nós temos a observação de que o custo unitário médio de um serviço ou produto pode ser diminuído pelo aumento da taxa da produção. Como eu falei anteriormente, quando você cresce o volume de produção, o custo unitário diminui. Quando você faz esse acompanhamento, economicamente falando, você pode dizer que a produção entra em economia de escala. E isso possibilita uma diluição dos custos fixos, a queda nos custos de construção, a queda nos custos do material comprado e o surgimento de vantagem do processo. Aí você passa a entrar ou a possibilitar que dentro dos objetivos de desempenho a sua empresa passe a ser líder de mercado quando se trata em baixo custo. Então, prezado aluno, você tem que ver, né, que o PCP ele tem a responsabilidade de fazer com que a produtividade seja cada vez mais elevada dentro da organização da produção. Isso vai gerar, então, mais lucratividade. E quando você fala agora em controle de estoque, nós temos que ver que, em termos de conceitos, né, a composição dos materiais em processamento, dos materiais semi-acabados, dos materiais acabados, é a formação básica do estoque. Estoque é o local onde você vai guardar todos esses tipos de materiais. E a importância dele, que ele vai promover ganhos com eficiência na redução dos custos, né? Esse ponto é importante porque se você disponibiliza mais rapidamente o produto que você tem estocado ao seu cliente, a satisfação e o valor que o cliente dá ao seu produto é maior, consequentemente a fidelização e o maior volume de compra vai acontecer. Os objetivos dos estoques, então, é separar
o suprimento, ou seja, o fornecimento para a produção do fornecimento da demanda. Estoque é almoxarifado para um lado, atender internamente a empresa, e estoque ou despacho ou faturamento, distribuição para o outro, atendendo os clientes. E a função dele é minimizar o capital investido. Hoje, em épocas de baixa inflação, não se justifica você comprar muita matéria-prima. Você compra aquilo que realmente necessita para a sua atividade da semana, da quinzena. E os tipos de estoque é o físico, o disponível, o empenhado. Físico, aquele que você tem efetivamente dentro da empresa. O disponível é parte desse estoque físico que você pode disponibilizar ou para a sua empresa ou para o seu cliente, né? E o empenhado é aquele que você, de certa maneira, já comprometeu com um determinado cliente, mas está apenas servindo de fiel depositário ou de guardador para o cliente. E os estoques você pode classificar ainda em função do tipo de material. Então, nós temos diversos tipos de materiais, como matéria-prima, insumo, material de embalagem, equipamento e outros. E os materiais em processamento, tem material semi-acabado, que vai fazer parte de um processo produtivo de uma outra organização, ou material em processamento, que ainda não foi totalmente terminado. Os níveis de estoque, para encerrar, é o nível mínimo, máximo e de segurança. Esse mínimo e máximo vai depender da flutuação que a sua empresa resolve manter com o seu ritmo de abastecimento com seus fornecedores. E o de segurança é aquele que vai acionar o seu startup, o seu ponto de compra, quando você sentir a necessidade de reabastecer seus estoques. Então, voltando a falar, segundo o tipo de material, você tem estoque de matéria-prima, estoque em processamento, semi-acabado, acabado, a distribuição e o estoque de consignação. Bom, a quarta unidade, por hora, se encerra. O nosso guia está à sua disposição. Os nossos tutores estão também à disposição para tirar toda e qualquer dúvida, assim como também os livros disponibilizados pela nossa biblioteca virtual. Muito obrigado, até a próxima.